Alguma vez você já se perguntou o que aconteceria se tentasse invocar um demônio? Bem, eu fiz isso. E acredite, não foi nada do que eu esperava. 10 dias preso em um apartamento, alucinações, rituais bizarros e uma jornada desesperada para salvar meu irmão. Quer saber como tudo terminou? Então, prepare-se para ouvir uma história que vai mexer com a sua cabeça e te deixar pensando 2 vezes antes de brincar com o oculto. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, eu vou compartilhar uma experiência que é, no mínimo, perturbadora. Se você é daqueles que acha que invocar um demônio pode ser uma aventura divertida ou algo saído de um filme, é melhor pensar novamente. Eu decidi seguir um ritual sombrio para salvar meu irmão e acabei mergulhando em um pesadelo sem fim. Vou revelar as 6 regras que segui durante o processo e como cada uma delas me levou cada vez mais fundo em um abismo de horror. Fique até o final para saber o desfecho dessa história aterrorizante. E se você gosta de conteúdo que desafia os limites da realidade, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos começar. Assim que você começar o ritual, certifique-se de saber como terminá-lo. Eu estava preso no meu apartamento há 10 dias seguidos. Acho que sim. Não tinha certeza. Era difícil lembrar de alguma coisa desde que comecei o ritual. Eu não dormia muito. E a comida estragou há dias. Mas sair não era uma opção. Não se eu quisesse salvar o Bruno. Mais uma noite. Era tudo o que precisava. Esperava. Bruno é meu irmão gêmeo. Ele era o bom, sabe? Sempre foi o garoto de ouro. Inteligente, atencioso, amado por todos. Até consegui uma bolsa integral para a faculdade. Era como se alguém tivesse separado as partes boas e ruins de uma pessoa quando Bruno e eu nascemos. Eu sempre estive do lado errado de tudo. Trabalho, lei você escolhe. Bruno era o único que nunca parou de acreditar em mim. Nunca quis que acontecesse assim. Só que eu não pensei nas consequências. Mas não me importava com nada disso. O que importava era que eu não podia simplesmente assistir ele morrer. Não quando havia algo que eu podia fazer a respeito. Achei esse livro que você está vendo. Estava em uma loja de livros usados para comprar algo para animar meu irmão. Bruno amava os livros de suspense policiais que sempre estavam em promoção. Ele conseguia devorar uma pilha daqueles em uma semana. Provavelmente porque ele não conseguia fazer muito mais deitado em uma cama de hospital. Mas foi lá que eu o encontrei. Um livro chamado O Evangelho dos Vermes. Um livro fino, encadernado em couro, que cheirava a mofo. Estava enfiado embaixo de uma pilha de mistérios de assassinato, como se estivesse me esperando para encontrá-lo. Embora chamá-lo de livro fosse um exagero, era tudo escrito à mão. Cada centímetro dele estava coberto de anotações e rabiscos. Algumas páginas tinham seções inteiras rabiscadas em tinta vermelha. E as imagens pareciam impressas e coladas, mas dizia que podia dar a alguém controle sobre a vida, a doença e a morte. Comprei como uma piada no começo, ou talvez só por curiosidade. Não consigo mais lembrar. Minha memória tem sido nebulosa desde que o encontrei. Tudo o que me lembro é que comecei a ler e não consegui parar. Fiquei no meu apartamento até perder o horário de visita. Não consegui levar os livros para o Bruno naquele dia. Me senti péssimo quando notei a hora. Mas a enfermeira me disse que eles tiveram que dar uma dose de emergência de remédios para ele naquela tarde. Então ele estava inconsciente a maior parte do dia. Fui ao hospital na manhã seguinte. Bruno ainda estava dormindo, mas eu queria levar os livros para ele ter algo legal para acordar. Deixei a pilha na mesa e apertei a mão dele. Seus olhos se abriram instantaneamente e ele sorriu para mim. Nossa, obrigado, Mike. Isso vai durar a vida toda, ele disse. Apertei a mão dele com mais força. Ei, cara, não brinque assim. Você vai viver o suficiente para ver cada um desses caras se aposentar. Juro por você, eu disse. Aposto que seus editores ainda vão publicar livros mesmo depois que eles morrerem. Tenho certeza que o James Patterson vai estar na lista de mais vendidos do New York Times até o dia do juízo final. Bruno lutou para dizer cada palavra, mas ele sempre era do tipo que se dedicava à piada. Olha, Bruno, acho que encontrei uma maneira de te ajudar, mas vou ter que ir embora por um tempo. 2 semanas, no máximo 3.
Então você tem que me prometer que você ainda não consegui terminar a frase. Você não precisa fazer isso, Mike. Eu te disse. Estou bem com o que está por vir. Vivi uma boa vida e tenho um irmão que me traz uma biblioteca inteira toda semana. Finalmente me sinto como se tivesse todo o tempo do mundo, sabe? E ele sussurrou. Você tem 24 anos. Pelo amor de Deus. Não fale assim. Você vai ter mais tempo. Eu disse com mais força do que pretendia. Pude ver que ele queria discutir mais, mas ele estava lutando para manter os olhos abertos. Então, ele apenas assentiu e me pediu para ler para ele. Fiquei até ele voltar a dormir. Então fui direto para o supermercado. O livro foi claro sobre isso. Assim que o ritual começasse, eu não poderia sair até que estivesse terminado. Eu também não deveria ter nenhum contato com o mundo exterior. E todo o processo deveria durar semanas. Mas além disso, era bem simples. Seguir os passos, dizer as palavras, e ele ficaria melhor. Apenas 6 passos simples era tudo o que precisava. Enchi meu carrinho com suprimentos suficientes para 1 mês, só para garantir. Depois de fazer isso, era hora de caçar as coisas que eu precisava para o ritual de cura em si. E essas não eram coisas que você poderia encontrar em um supermercado. Tive que ir para a Deep Web para encontrá-las. Passei horas em vários fóruns diferentes. Em pouco tempo, fui convidado para alguns grupos de bate-papo privados. Foi lá que encontrei minhas pistas. Você ficaria surpreso com o que as pessoas estavam dispostas a fazer pelo preço certo. Havia todo um mercado subterrâneo para objetos e serviços ocultos, ervas raras, ossos difíceis de encontrar, partes de animais. Havia até coisas como cabelo de unicórnio, ovos de sereia e penas de anjo. Passei dias navegando pelas listas e postando anúncios. Na maioria das noites, eu ficava acordado até muito tarde organizando encontros. No 5º dia, recebi uma ligação do meu chefe na oficina onde eu trabalhava. Nem me perguntou se eu estava bem. Só me disse para não me dar ao trabalho de aparecer lá novamente. Não importava muito para mim, no entanto. Eu tinha coisas maiores para me preocupar. Então, depois de uma semana, encontrei meus fornecedores. Encontrei um guarda prisional que queria ser pago em criptomoedas. Ele disse que colher o que eu queria não seria fácil. E depois tinha o garoto que trabalhava em uma funerária. Ele não me cobrou muito. Ele era novo na cena do ocultismo. Então, ele só queria que eu espalhasse a palavra sobre seus serviços. O contato mais surpreendente de todos foi a mãe suburbana que fabricava ferramentas de ritual personalizadas no porão. Sem perguntas. Então, quando consegui tudo o que precisava, minha mãe ligou. Ela estava furiosa comigo por preocupar o Bruno. Eu disse a ela que estava tentando salvar a vida dele. Ela desligou na minha cara depois disso. Mas, novamente, eu não me importava muito. Eu revisei minha lista de verificação uma última vez. Paguei o aluguel com antecedência para garantir que ninguém me incomodasse. Então tranquei a porta. Agora, antes que eu pudesse realmente fazer o ritual, ainda precisava fazer mais algumas coisas. O livro dizia que eu precisava ter certeza de que meu lugar estava lacrado e eu estava purificado. Abri o primeiro saco de sal. Eu precisava ter certeza de que todo o meu apartamento estava forrado com ele. Cada quarto, janela e porta. Usei 10 pacotes daquela coisa até terminar. Certifiquei-me de passar por cada linha 2 vezes para que não houvesse nenhuma lacuna. Essa era a única maneira de evitar que espíritos indesejados interferissem no ritual. Assim que terminei, era hora de me preparar. O livro dizia que eu precisava estar puro de corpo e mente para que funcionasse. A primeira parte foi bem direta. Significava apenas não comer durante a fase de purificação. Sem comida, apenas água. Mas a parte sobre limpar a mente foi um pouco mais complicada. Toda noite, à meia-noite, eu tinha que ficar de frente para o leste e acender uma vela na minha frente. Então, eu tinha que olhar para o fogo e concentrar minha mente no que eu mais queria no mundo. A coisa que me levou a fazer esse ritual. O Evangelho dizia que essa fase de limpeza tinha que ser feita por 3 dias. O primeiro dia foi o mais difícil. Passei o dia inteiro tentando ignorar minha fome. Ao cair da noite, minhas mãos estavam tremendo. Mal conseguia segurar o fósforo firme. Então me sentei no chão e olhei para a luz.
Imaginei o Bruno saudável novamente. Pensei em sair para beber com ele e ouvir suas piadas sem graça. Imaginei ele trabalhando no escritório do promotor, revisando um processo judicial. E finalmente, sendo padrinho de casamento dele. Esqueci toda a minha fome. Não sabia quanto tempo fiquei sentado ali. Quando percebi, o fogo tinha se apagado e já estava quase amanhecendo. Na terceira noite, eu quase estava esperando por isso. As visões que eu tinha do Bruno pareciam tão reais. Não me importava mais em ficar com fome. Não me sentia tão motivado em anos. Quando acendi a vela naquela noite, senti algo mudar dentro de mim. Como se algo estivesse se encaixando no lugar. Eu estava pronto para começar. Na noite seguinte, limpei minha sala de estar. Então queimei uma mistura de ervas. Certifiquei-me de espalhar a fumaça por todo o meu apartamento. Não demorou muito até que eu ouvisse uma batida na minha porta. Era a velha do apartamento de frente. Ela reclamou do cheiro que estava fedendo o andar inteiro. Mas eu não podia parar. Não abri a porta. Eu tinha que continuar. A última coisa que ouvi foi ela dizendo que ia chamar o corpo de bombeiros para mim. Agora, havia 6 etapas que eu precisava seguir. E cada etapa tinha que ser feita à meia-noite. O livro também dizia que eu não podia passar para a próxima, até que os sinais estivessem claros. Etapa 1. Acenda as velas feitas da gordura de um homem condenado. Então, recite a primeira invocação. Peguei as velas que comprei na Deep Web, coloquei uma em cada direção cardinal, norte, sul, leste e oeste. Exatamente à meia-noite, fui até cada uma e acendi. Então fiquei no meio e abri o Evangelho dos Vermes. Não reconheci a língua da invocação. Procurar no Google não deu em nada. Então, não tinha certeza se eu estava dizendo as palavras direito. Tentei pronunciar cada sílaba o mais claramente possível, esperando que fosse o suficiente. Quando terminei de ler, alguém começou a bater na minha porta. Ótimo. A última coisa que eu precisava era que o corpo de bombeiros arrombasse minha porta. Mas então, a batida mudou. A próxima batida veio de dentro das paredes, bateu ao longo da parede e na próxima. E quando chegou à janela, vi algo batendo no vidro. Eu morava no 3º andar. As cortinas escondiam o que quer que fizesse o som. A batida continuou ao redor do quarto em um ritmo constante. Não parou até o sol entrar pela janela. Assim que o sol entrou, guardei as velas e fui para a cama. Eu estava exausto, mas esperançoso. Esse devia ser o sinal de que o livro falava. Eu estava pronto para a próxima etapa. Acordei algumas horas depois. Nesse ponto do ritual, eu podia comer de novo, mas não estava com vontade, porque só de pensar no que eu precisava fazer em seguida me deixou enjoado. Etapa 2. Beba uma mistura do sangue fresco e das cinzas do inocente. O livro listava as medidas exatas para esse. Eu não precisava de muito sangue, apenas o suficiente para uma garrafada. Mas a coisa toda ainda me deixou enjoado. Passei o dia tentando não pensar nisso, mesmo quando preparava os materiais. Um copo de shot, uma faca, antisséptico e as cinzas, claro. Então, a meia-noite chegou. Respirei fundo. Observei o sangue fluir para o copo de shot e se misturar às cinzas. Pela primeira vez, questionei o que diabos eu tinha me metido. Se não fosse pelas batidas da noite passada, eu teria parado naquele momento. O Evangelho dos Vermes podia ter sido inventado por algum lunático, mas algo aconteceu. Não podia negar isso. Então respirei fundo e engoli o shot. Engasguei-me. Lutei contra a vontade de vomitar tudo de volta. Eu tinha que segurar. Tinha que. E então, nada aconteceu. Fiquei sentado ali no chão, esperando. Observei o relógio marcar o tempo até o amanhecer. Mas não havia sinais. Nenhuma batida, nada. Nem um ponto frio. Droga. Eu passei por tudo isso. E tudo o que fez foi perder um dia inteiro para salvar o Bruno. Sem mais erros. Sem mais dúvidas. Na noite seguinte, preparei tudo de novo. Não pensei 2 vezes. Cortei minha mão de novo. E engoli o shot de uma vez. Apenas alguns momentos depois, uma sensação horrível subiu pela minha barriga. Não consegui parar. Me dobrei e vomitei. O que saiu foi como nada que eu já tinha visto antes.
Era uma espécie de fluido preto e pegajoso. Saiu em grossas cordas escuras, e então começou a se mover. Rastejou e se espalhou pelo chão. Eu não estava mais vomitando naquela hora, mas ainda conseguiu se espalhar até cobrir todo o chão. Parou apenas antes de tocar no sal que forrava o cômodo. A substância preta tremeu por um momento. Então começou a afundar entre as tábuas do chão. Observei enquanto desaparecia lentamente, como se nunca tivesse existido. Nem deixou uma mancha. E assim que tudo desapareceu, a batida começou de novo. Muitas delas, elas vinham de todas as paredes agora. Batidas altas, sobrepostas, encheram o quarto inteiro, como se uma multidão inteira estivesse me aplaudindo. Continuou a noite toda. Quando finalmente parou, fui direto para a cama. Quando acordei, já era tarde da tarde. Me senti como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Cada parte de mim doía, minha cabeça pulsava como se eu tivesse bebido uma garrafa inteira de uísque na noite anterior. Era como uma ressaca terrível. Consegui levantar e fazer um macarrão instantâneo. Não era muito, mas era tudo o que eu conseguia engolir. Comer parecia estranhamente reconfortante. Era a coisa mais normal que eu havia feito em muito tempo. Quando o sol começou a se pôr, o telefone fixo tocou. O som me fez pular. Então me perguntei quem diabos estaria me ligando. Eu sabia que não podia atender. No entanto, eu cheguei muito longe para estragar o ritual. Então, fui até lá e desconectei o telefone. 1 minuto depois, meu celular começou a tocar. A tela acendeu com o nome do Bruno e meu estômago se contraiu. Eu tinha várias chamadas perdidas e mensagens não lidas. A maioria delas do Bruno. Me partiu o coração ignorá-las. Não achei que deveria nem ler as mensagens dele. E se isso contasse como contato com o mundo exterior? O telefone continuou a tocar. Desculpe, Bruno, mas isso é tudo por você. Vai valer a pena, pensei enquanto rejeitava a ligação. Então desliguei o telefone. Tinha que me preparar para a próxima etapa. Etapa 3. Construa um manequim com os pertences pessoais do doente e o cerque de sal. Comparado com o último, isso parecia fácil o suficiente. Juntei o manequim velho que comprei só para isso. Então, desempacotei as roupas do Bruno e a foto de formatura dele. Quando a meia-noite se aproximava, me acalmei meditando. Eu tinha adquirido o hábito de fazer isso quando precisava me acalmar ou passar o tempo. Isso me lembrava que tudo isso valia a pena. Estava quase em paz quando o telefone fixo desconectado tocou. Tocou 3 vezes, antes de parar no meio do toque. À meia-noite em ponto, comecei a etapa 3. Montei o manequim, enquanto o vestia com as roupas do Bruno. Usei um moletom velho dele e a camisa que ele usou na última vez que saímos juntos. Então colei a foto dele no rosto do manequim. Em volta da base do manequim, derramei um círculo grosso de sal. Então dei um passo para trás e esperei. O quarto estava silencioso. As horas se arrastaram. Quando a luz do sol brilhou pelas janelas, fiquei furioso. Outra noite desperdiçada. O Bruno não tinha muito tempo. Desmontei tudo e fui para a cama. E quando acordei, ainda estava com raiva. O que eu fiz de errado? Talvez eu precisasse me purificar de novo? Valia a pena. Eu mal estava comendo de qualquer maneira. Passei o dia inteiro olhando para uma vela e pensando no Bruno. Não podia cometer mais erros. O ritual tinha que ser perfeito a partir de agora. Naquela noite, preparei tudo de novo. Remontei a figura e consertei as roupas. E certifiquei-me de que o círculo de sal estivesse o mais perfeito possível. Esperei. E de novo, nada aconteceu durante a noite. Esperei até amanhã. Então desmontei aquele manequim. Rasguei as roupas com mais brutalidade do que o necessário. O que eu estava perdendo? O que mais eu poderia fazer? Eu estava faminto e exausto. Conseguia sentir minhas costelas através da minha camisa. E mal conseguia ficar em pé. Cambaleei para a cozinha para comer alguma coisa. Mas quando abri a geladeira, tive que bater a porta com força de novo. O cheiro me atingiu primeiro. Tudo na geladeira havia estragado. Os vegetais tinham se liquefeito. A carne tinha ficado verde. As larvas estavam rastejando por toda a parte.
O leite havia explodido e se transformado em uma massa coalhada no fundo. Eu tinha acabado de comprar toda aquela comida há poucos dias. E a geladeira ainda estava funcionando bem. Verifiquei os armários. Mas tudo estava apodrecido lá também. As latas estavam cobertas de ferrugem. O macarrão instantâneo estava coberto de mofo. Até a manteiga de amendoim tinha ficado verde escuro. E então me ocorreu. Esse era o sinal que eu estava esperando. Eu podia passar para a próxima etapa. Isso significava que eu não teria nada para comer até o ritual terminar. Mas eu estava na metade do caminho. Só faltavam mais 3 etapas. Eu aguento esse tempo. Pelo Bruno. Etapa 4. Queime o manequim enquanto canta a segunda invocação. Arrastei-me de volta para a sala de estar para montar. O manequim estava no meio da sala. Aquele que eu acabei de desmontar. Estava vestindo as roupas do Bruno. Um círculo de sal estava desenhado perfeitamente ao redor dele. Tudo estava pronto para a próxima etapa. Só precisava esperar a meia-noite. Desmaiei na cama, exausto, mas aliviado, quase no fim. E o Bruno ia ficar curado em apenas mais alguns dias. Caí em um sono profundo. Foi o melhor que tive em semanas. Quando acordei, já estava quase meia-noite. Meu corpo estava mais fraco do que antes de ir para a cama. Lutava para me arrastar para a sala de estar. E, no entanto, estava animado. Com as mãos trêmulas, risquei um fósforo e acendi o manequim. Pegou fogo imediatamente. As chamas se espalharam pela figura. Cheiro de plástico, queimando, encheu o ar. Comecei a cantar a segunda invocação. Mal conseguia segurar o livro, mas me concentrei em pronunciar cada sílaba. E enquanto cantava, a foto do Bruno começou a se mover. A imagem virou a cabeça para sorrir direto para mim. Então o rosto dele se aproximou, como se o Bruno da foto estivesse andando em minha direção. O rosto dele encheu a moldura. Então, o fogo alcançou a foto. As bordas começaram a derreter. E quando a foto se deformou, o rosto do Bruno se transformou de um sorriso em um grito de horror. No momento em que terminei o canto, o telefone fixo começou a tocar. Ele ecoou por todo o apartamento. Cada toque perfurava meus ouvidos. Sem parar. Só parou quando o fogo se apagou. No final, o manequim era um monte derretido de plástico. As roupas tinham queimado todas. A foto era uma bola amassada e chamuscada. Estava cansado demais para limpar. Cambaleei até o quarto e me joguei na cama. Mas assim que coloquei minha cabeça no travesseiro, a coisa toda desabou. A moldura rachou ao meio. Me levantei. Ao meu redor, minha casa estava desabando. A tinta enrugou e descascou. Rachaduras se formaram no teto. As janelas agora estavam cobertas de sujeira. Ouvi uma lâmpada explodir em algum lugar. Fui até a pia do banheiro. A água que saiu mal formava um fio. Peguei o máximo que pude para beber. Depois de alguns segundos, parou completamente. Então me vi no espelho rachado do banheiro. Meu rosto estava coberto de pequenos cortes frescos. Não tinha ideia de onde eles vieram. Tentei limpar o sangue. Minha camisa estava rasgada e cheia de buracos. Não tive tempo para pensar muito nisso. Só queria dormir. Desmaiei no sofá. Uma nuvem de pó subiu quando eu fiz isso. As molas cavaram minhas costas. Não conseguia dormir. Então fiquei ali, pensando no Bruno. Senti a falta dele, mais do que nunca. Mas vamos nos ver de novo em breve. Só preciso sobreviver a esse ritual. Faltam 2 etapas. Me agarrei a esse pensamento enquanto esperava a meia-noite. Ao longo do dia, eu conseguia ouvir coisas quebrando. Os móveis desabavam, o vidro se estilhaçava. De vez em quando, eu ouvia outra lâmpada explodir. Ao anoitecer, todos os eletrodomésticos tinham parado de funcionar. Mas fiquei no sofá. Precisava economizar minha força para a próxima parte do ritual. Etapa 5. Olhe para um espelho no escuro. Comecei limpando o manequim queimado da noite passada. Então, carreguei o espelho do banheiro para a sala de estar. Coloquei em frente a uma das paredes. A última coisa a fazer era esperar a meia-noite. Desejava poder fazer minha coisa de meditação novamente, para passar o tempo, para esquecer o quanto eu estava com fome. Mas as velas já tinham sido usadas.
Então me deitei no chão. Doía muito se mover. À meia-noite, o apartamento estava completamente escuro. Normalmente, os postes de luz lá fora pelo menos filtravam pela janela. Mas naquela noite não havia nada. Será que todo o bairro perdeu a energia? Estava cansado demais para verificar ou até mesmo me importar. A sala estava quente e abafada. Era difícil respirar. Me sentei e olhei para o espelho. Nem tinha certeza se eu estava realmente na frente do espelho. Nem conseguia dizer se meus olhos estavam abertos ou não, mas fiquei imóvel. E esperei poder sobreviver até a próxima etapa. A próxima coisa que soube foi a luz da manhã batendo no meu rosto. Estava esticado no chão da sala de estar. Meu corpo estava rígido e dolorido. Parecia que eu tinha dormido durante a noite. Olhei para cima para ver se algo aconteceu com o espelho. Vi meu reflexo olhando de volta. De pé atrás de mim, estava o manequim. Estava completamente intacto. Até as roupas pareciam novas. Mas o rosto dele era diferente. Parecia com o Bruno agora. Eu surtei. Isso cruzou a linha. Esse ritual, ou o que quer que esteja por trás dele. Não podia usar o Bruno assim. Empurrei o manequim para dentro do armário. Mas assim que bati a porta, um leve som de batida veio de dentro. Congelei. A batida ficou mais alta, mais persistente. E pela primeira vez, comecei a questionar realmente que forças eu havia convidado para minha casa. Fui até uma janela. A batida continuou. Eu precisava de algo normal, algo familiar. Eu olhei para fora, e as ruas estavam vazias. Era meio-dia, mas não havia carros. Nenhuma pessoa. O sol brilhava intensamente. O céu era azul claro, mas parecia errado. Parecia como se tivesse sido colorido por uma criança. Olhei em volta e vi algo se mover lentamente passando pela janela do outro lado da rua. Era um homem. Acho que sim. Ele se movia de forma estranha, como se suas articulações estivessem no lugar errado. E ele era alto, muito alto. A cabeça chegava ao topo da janela. Em cima da cabeça dele havia um par de chifres de cabra. Dei um passo para trás em choque. Não queria que aquela coisa me visse. Mas enquanto tropeçava para trás, bati em algo atrás de mim. Virei-me e vi o rosto do Bruno sorrindo para mim. O manequim estava com as mãos esticadas para mim. Dei um soco e arranquei a cabeça do corpo dele. Ela bateu na parede antes de cair com um baque surdo. Rolou pelo chão até ficar de frente para mim de novo. Então o sangue começou a se acumular em volta da cabeça deitada. Folheei o Evangelho dos Vermes. Nada disso parecia certo para um ritual de cura. Minhas mãos tremiam por causa da fome, do cansaço e do medo. Tentei ler a escrita desorganizada, mas parecia que eu tinha feito tudo certo. Cheguei à última página do livro. Só faltava uma etapa. Etapa 6. Ofereça sua memória mais feliz. Essa seção era mais difícil de ler do que o resto do livro. A escrita estava mais desorganizada, como se o autor estivesse com pressa quando a escreveu. Passei a página várias vezes. Precisava entender realmente o que esse ritual faria. E foi então que finalmente consegui decifrar uma pequena nota, rabiscada no final da página. Era um aviso. Dizia que um feitiço de expulsão deveria ser realizado depois que o desejo fosse concedido. Caso contrário, cumprir o desejo liberaria algo para o mundo. Não sabia o que era esse algo. O autor havia coberto o nome com linhas escuras e grossas. Virei a página para o feitiço de expulsão, mas ele tinha sido arrancado do livro. Passos pesados ecoaram pelo apartamento. A luz lá fora diminuiu, mas não porque estava quase anoitecendo. Não, parecia que alguém estava desligando o sol. O céu azul ficou cinza. Parecia ainda mais plano agora, como se fosse feito de algo sólido. Parecia uma parede cinza gigante me prendendo aqui. E então o céu começou a rachar. Fissuras gigantes se formaram e empurraram o mundo para longe. Algo se moveu no canto do meu olho. Era um manequim. A cabeça dele estava de volta no pescoço. E não estava sorrindo mais. Em vez disso, parecia triste, decepcionado. Como o Bruno de verdade parecia na última vez que o visitei. Tudo o que ele queria era que eu ficasse.
para estar lá para ele quando ele mais precisasse de mim. Como ele sempre esteve para mim, ele não queria nada disso. Ele não queria que esse mal fosse libertado para o mundo. Cometi muitos erros na minha vida e estava prestes a cometer o maior de todos. Joguei o livro no chão. Peguei meu celular e liguei. Orei para Deus que não fosse tarde demais. Tudo mais no meu apartamento havia parado de funcionar, mas de alguma forma o telefone ligou normalmente. Até tinha a bateria cheia. Desbloqueei a tela. As notificações começaram a chegar. Ligações perdidas e mensagens não lidas do Bruno. Ele escreveu que estava preocupado. Depois, assustado, disse que continuava tendo os mesmos sonhos sobre mim desde que parei de visitá-lo. Ele viu visões de mim preso no meu apartamento enquanto eu queimava vivo, e ele só queria saber se eu estava bem. Deus, eu era um idiota. Com as mãos trêmulas, disquei o número dele. Ele atendeu na terceira chamada e eu disse: Oi, Bruno. Posso ir te visitar hoje? Foi só isso que precisou. Enquanto falávamos, a luz do sol penetrou o quarto novamente. Lá fora, eu podia ouvir carros passando e pessoas rindo. Acabou. Disse ao Bruno que ia visitá-lo mais tarde com uma pilha nova de livros para ele. Ele disse que ia esperar por mim. Antes de ir, escrevi uma última regra no livro. Etapa 7. Não faça o ritual.